aí olha eu aqui de novo, gente, e eu consegui um tempinho aqui, o Elias tá dormindo ali, tá assim naquele sono bem leve, mas assim, eu tô na correria, faz tempo que eu quero gravar esse relato pra vocês e acho que finalmente hoje eu vou conseguir. Tomara, tomara, meu Deus. Elias nasceu no dia 26 de dezembro. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já estava com 40 semanas e Elias ainda não tinha dado nem sinal de querer nascer. E aí eu fui ao médico, eu fiz todo o meu pré-natal e todo o meu parto foi pelo serviço público, pelo SUS. Então acabou que eu fui na maternidade e o ginecologista, né, o obstetra que me atendeu, disse que se eu completasse 41 semanas e eu não entrasse em trabalho de parto, eu teria que fazer uma cesárea. Isso seria na quinta-feira depois do Natal. E eu não queria, eu também já deixei aqui claro no canal que eu queria muito parto normal. E eu orei muito a Deus para que isso acontecesse, para que fosse parto normal. E o que aconteceu? Elias nasceu na quarta-feira, gente. Na quarta-feira, 5h30 da manhã, Elias nasceu. Ou seja, no dia seguinte seria a cesárea, né? Se eu não entrasse em trabalho de parto. Então, assim, foi já começando daí um grande milagre. Mas como foi que aconteceu? Na noite de Natal, tudo ocorreu normalmente, só que eu tive muita vontade de comer lasanha nesse dia, muita vontade, pedi pra minha mãe fazer lasanha, ajudei ela a fazer e tudo, só que na noite de Natal, eu fiquei sem vontade de comer, sabe? Fiquei assim, aqui no Maranhão a gente fala infarteada, com fartio, assim. Eu não quis comer lasanha, comi um pouco, tava assim meio aborrecida. Quando eu cheguei em casa, isso por volta das 3 da manhã, porque depois da casa da minha mãe, eu fui pra casa da minha sogra, e lá também tinha um monte de comida, eu nem quis comer muita coisa, eu tava realmente assim, ralada, enjoada nesse dia. Eu vim pra casa, cheguei em casa umas 3 horas da manhã, quando eu chego em casa, que eu vou ao banheiro, quando eu olho, tá lá, tampão mucoso, sem sombra de dúvida o tampão mucoso, porque é algo muito surreal que você vai saber. Diziam isso pra mim e tudo eu achava que era tampão mucoso, mas não, o tampão mucoso ele é muito característico, nunca você viu nada assim saindo de você na vida. E aí tá bom, eu disse, meu Deus, o tampão mucoso, eu fiquei admirando aquilo ali um tempo, assim, uma nojeira, né, mas eu fiquei admirando, mostrei pro meu marido e disse, amor, eu acho que eles vai nascer. Depois desse tampão mucoso, tem mulheres que demoram até 2 semanas para entrar em trabalho de parto, mas eu não sei por que eu sentia dentro de mim que comigo ia ser diferente, sabe? Quando eu vou novamente ao banheiro, de manhã, sai mais tampão mucoso, quando eu olho para dentro do vaso sanitário, muito mesmo. Eu disse, meu Deus, isso já era o quê? Isso já era dia 25 de dezembro. E aí nesse dia eu tirei um cochilo, umas 4 horas da tarde, resolvi dormir um pouquinho. E quando eu levanto, eu sinto um líquido escorrendo e com um pouco de sangue, assim, saindo aquele sangue claro, sabe? Aquele sanguezinho claro. E eu fiquei logo com medo de ser o líquido amniótico. E eu disse, amor, chamei logo pro marido, amor, eu tô sangrando. Eu fiquei com medo, gente, porque a gravidez já estava avançada. Então a gente eu já tinha aquela preocupação de gravidez avançada, de estar perto de 41 semanas, e a gente fica com medo, sabe? Daquele sofrimento fetal e tudo mais. E aí eu fui. Liguei pra minha mãe, liguei pra minha irmã que é enfermeira, não me atendeu, só minha mãe que me atendeu. Liguei pra minha mãe, disse que eu tava indo pra maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, eu liguei pra uma amiga minha que é doula. E ela se colocou à disposição, a minha disposição, para tirar qualquer dúvida. E eu liguei pra ela porque a minha irmã, que é enfermeira, não me atendia. Ela tava em um evento, uma cantata de Natal, não sei, e ela não me atendia. E aí eu liguei pra essa minha amiga e minha amiga disse, olha Andressa, eu estou aqui inclusive na Beleite, que é a maternidade que eu iria, né? Eu já tinha decidido que é pra essa maternidade que eu iria. E aí eu fui. Quando chegou lá, eu falei que eu tinha perdido um líquido sanguinolento e tudo mais, que eu estava com quase 41 semanas de gestação e que tinha perdido o tampão mucoso. A médica me atendeu, a obstetra, fez o toque em mim, que foi, meu Deus do céu, foi o toque mais terrível que eu já vi na minha vida inteira mesmo. E quando ela fez um toque, ela disse assim, Andressa, você está com 1 centímetro de dilatação. Quando ela tirou os dedos, né, estavam todos ensanguentados, ela disse, ó, isso aqui é trabalho de parto. Você vai passar a noite inteira em trabalho de parto. Então, provavelmente, pela manhã você vai estar com 4 centímetros, 5 de dilatação, aí a gente interna você. Tome um Buscopan, ela me receitou um Buscopan, me mandou pra casa e disse que era pra eu tentar dormir, pra eu não ficar muito cansada pro trabalho de parto no dia seguinte. E eu, tudo bem, fui pra casa,
Mas, quer dizer, fui pra casa não, fui pra casa da minha sogra, porque meu marido queria comer um panetone que tinha lá trufado e ele ama doce. E ele foi, e a gente foi, mas eu tava assim, quieta, eu não tava assim, as dores começaram a aumentar. Eu não tava sentindo dores, na verdade, mas depois desse toque eu comecei a sentir. E aí eu liguei pra minha mãe, depois que a dor começou a apertar, eu disse, amor, vamos embora. A gente voltou da casa da minha sogra e a dor começou a aumentar. E eu disse, amor, a dor tá aumentando, tô sentindo dor. E aquela vontade de ir ao banheiro fazer número 2. Porque assim, gente, a dor da contração é incrível, né? A gente quer explicação e quando a gente tem, a gente não consegue explicar para os outros. Mas eu vou tentar explicar. É uma dor que mistura 3 pontos, pelo menos comigo, né? É uma dor na lombar, como se estivesse abrindo todos os teus ossos aqui da lombar. É uma dor de vontade de fazer número 2, muito forte, tipo uma diarreia, assim, que não sai mais nada. E uma dor aguda, tipo aquela dor desviada que o povo fala, uma dor aguda aqui no baixo ventre, no pé da barriga. É essa mistura, é isso, é tudo isso. Só que eu não conseguia ainda conciliar o endurecimento da barriga com essa dor. Pra mim, eu só estava sentindo a dor e a barriga não endurecia junto. E eu não conseguia também limitar quando terminava e quando iniciava essa contração. Eu não conseguia, isso pra mim era muito difícil. Então eu não conseguia cronometrar. E aí foi aí que eu liguei pra minha mãe veio voando pra cá. Depois a minha irmã, assim que soube, conseguiu falar comigo, ela também veio, começou a tentar medir a frequência das minhas contrações. Assim, fui pra chuveiro aqui em casa, chuveiro quente, nada, gente, a dor começou a apertar muito. Eu lembro que eu mordi o lençol aqui da minha cama, eu coloquei lençóis na minha boca e comecei a morder, eu gemia, eu não gritava, eu gemia de dor. Era uma dor insuportável, que parece que você vai morrer, que, sei lá, o mundo tá acabando. E eu lembro que eu pedia só assim, meu Deus, me dá 15 minutos sem dor pra eu dormir. Eu queria dormir, porque já ia dar meia-noite e eu com essas dores do mesmo dia, gente, que eu tinha ido na médica, viu? Meia-noite eu fui na médica 7 horas e tava com 1 centímetro, e meia-noite eu tava com essas dores assim de agoniar. E eu dizendo pra minha irmã, eu não tô vendo intervalo, Thaís, eu não tô vendo intervalo, eu não consigo nem descansar. Gente, é uma dor que tu sente a dor com medo da próxima dor que vem. Então quando a dor tá finalizando, que tu relaxa, tu já fica com medo da próxima. É muito louco, é desesperador. Eu tô sendo sincera. Eu pedi pra Deus, Deus me dá 5 minutos sem dor, um pouquinho, só pra eu dormir. Eu pedia e minha irmã ficava assim meio que querendo ir. Meu marido não aguentou ficar perto, ele vinha, tentava, mas eu nem queria, ninguém nem me tocando. E assim, gente, eu tentei de tudo, chuveiro, bolsa quente, nada passava. Tomei Buscopan, nada passava, sabe? E aí foi que a minha irmã começou a ver e disse assim, Andressa, tu tá com contrações efetivas, 2 contrações efetivas aqui, vamos embora para essa maternidade. E aí eu fui, gente, quando eu cheguei lá, a dor apertando. Ainda demorou para me atender um pouco. Quando ela me atendeu, ela fez o toque, a mesma médica que fez o toque pior do mundo. Mas, gente, o segundo toque dela, eu tava com tanta dor que eu nem senti direito. Quando ela fez esse toque, ela disse, minha filha, você já está com 8 centímetros de dilatação, isso é incrível. Eu pensei que você, de uma manhã, ia estar com 4, porque eu era primípara, né, primeira gestação. Então eles têm toda essa questão de supor que o trabalho de parto vai demorar um pouco mais. Gente, eu tô olhando de vez em quando lá pra fora, porque a câmera tá na janela e passa alguém aí me chama a atenção, desculpa. Mas esse vídeo eu tô gravando do jeito que eu posso gravar, tá bom? E aí eu tava com 8 centímetros de dilatação. Simplesmente eu passei por todas as fases da minha casa praticamente e cheguei lá praticamente na fase final da maternidade. Eu olhei pra minha mãe e disse, eu não te disse que tava doendo muito, eu não te disse que tava na hora de eu ir. E ela disse, Andressa, foi muito rápido e tudo. E aí, gente, houve um grande problema bem aí. O problema é, não tinha leito na maternidade, que eu fui, que eu tanto me preparei, que eu fui visitar, que eu fiz tudo, sabe? Um dia não tinha leito. Todos os bebês resolveram nascer nesse dia, só pode. E eu fiquei no corredor esperando, me sentindo dor, esperando esse leito desocupar, que já ia desocupar, que alguém ia subir pra enfermaria e já ia desocupar. Quando eu dei por mim, ploct, só sensação, ploct, a bolsa estourou. Gente, incrível que como as coisas vão acontecendo e tu vai sabendo o que é, entendeu? Então as coisas vão acontecendo e tu vai sabendo o que é. Quando a bolsa estourou, eu só senti aquele negócio quente assim, caindo no chão e fez aquele... Gente, faz assim tipo um balão abafado.
É muito legal, meu Deus, que sensação. Mas é uma sensação assim de que tá perto, mas ao mesmo tempo tu fica com medo, sabe? Meu Deus, como é que vai ser? A bolsa estourou agora, ele tem que nascer. Agora ele vai nascer, não tem mais pra onde correr. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra cor do líquido. Então, porque aquela história de novo, né? Eu já tava com quase 41 semanas. E a minha preocupação era essa, meu bebê, e pela outra, porque pela duas já estava com quase 42. Então acho que vocês entendem que é uma aflição que fica dentro da gente, sabe? Eu olhei logo pra cor desse líquido, estava claro, me aliviei e tudo mais. E gente, e a dor apertou mais ainda depois que você estourou. A enfermeira obstetra que me atendeu, o acolhimento, na triagem, ficou super preocupada quando a minha bolsa estourou. E ela simplesmente me levou para a sala de atendimento da urgência da médica, né, que tinha saído para atender uma outra ocorrência, e disse: qualquer coisa, a gente vai fazer o trabalho de parto, porque não tem leito. Então ela me colocou deitada na cama, onde eu tinha sido avaliada pela médica mesmo, e me ensinou a fazer a força, me ensinou a fazer tudo. E eu já ia praticamente ficar em trabalho de parto ali mesmo, sabe? E ela disse: a gente vai fazer teu parto, qualquer coisa, porque a bolsa estourou e tudo mais, tudo mais. E só que aí disseram: olha, liberou um leito. E ela: ai, tudo bem, que bom. Me levaram. Gente, quando chegou lá, que leito que tinha liberado? Não tinha liberado leito nenhum. Eu fiquei simplesmente numa maca dura, fina, que a maca nem reclinava. E eu fiquei lá, gente, o meu resto do trabalho de parto inteiro esperando esse bendito leito, e esse leito não existia. Então assim, depois eu quero gravar um vídeo sobre a minha experiência em uma maternidade que diz oferecer um parto humanizado aqui em São Luís. E eu vou gravar esse vídeo, eu acho que eu tenho essa responsabilidade com o meu estado, com as mulheres, as grávidas aqui. E eu quero relatar os aspectos positivos dessa maternidade, mas também quero relatar os aspectos negativos que eu vivi lá. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então assim, a história foi essa. Eu fiquei o tempo todo no trabalho de parto, minha irmã ficou comigo. A escolha da minha irmã ficar comigo, acho que foi a escolha mais acertada que eu fiz. Foi claro, eu tomei ela em concordância com o meu marido, a gente conversou. E ele concordou que seria melhor realmente ela ficar, pelo fato dela ser enfermeira, pelo fato dela conseguir justamente me dar essa atenção e cobrar, porque se ela não estivesse lá, gente, eu acho que meu cuidado ia ser pior ainda do que foi. Então assim, ela ia lá, perguntava para atendimento, ela praticamente fez meu parto, ela me ensinava a fazer força, ela olhava e dizia: agora, Adrice, agora faz. Então assim, foi muito de Deus, a minha irmã tá lá comigo, eu sou muito grata a ela. E eu sei que ela estava se superando também nesse momento. Somos eu e ela, né, parte de pai e mãe, então a gente cresceu junto, assim, a gente é irmã e amiga, muito amiga. Então assim, para ela eu sei que também foi muito difícil. Moral da história: a equipe médica me abandonou, ninguém nem me veio. Só foi lá uma fisioterapeuta, uma hora ou outra me ensinar a fazer umas posições, mas só me dizia como era e pronto, ia embora. Já eram praticamente umas 4 horas da manhã, a minha irmã chegou e disse assim: eu vou lá exigir de novo. E ela foi lá no posto e disse: gente, ninguém veio atender minha irmã. E aí foi que a enfermeira disse: não, eu vou já. Só que aí chegou outro médico de um outro plantão e chegou e foi me avaliar. Quando ele foi me avaliar, que ele fez o toque, ele disse: ela já está no expulsivo. Isso era o quê? Era umas 4h30, 4 horas, 4h30 da manhã. Ela já está no expulsivo, vamos levar para a sala de parto. Me levaram, me colocaram naquela posição, né, das perninhas, né, clássica. Eu também não tinha muito apoio naquela maca, foi horrível, foi um pesadelo, que eu não tinha apoio para fazer força, para fazer nada, gente. Foi muito ruim. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim, sabe, que Deus estava comigo, porque Deus já tinha me falado que Ele tinha separado tudo e feito tudo. E por mais que as coisas parecessem que estava dando errado para mim, não estava. Deus estava comigo ali, sabe? Eu sentia isso. E o parto é isso. O parto é algo que você vive com Deus. Por mais que tenha alguém perto de ti, por mais que tenha alguém te dando apoio, por mais que tenha toda uma equipe médica, o parto é você e Deus e o seu bebê. E era isso que Deus queria me provar. Eu me preparei tanto, sabe, para ter um ótimo atendimento. E o que Deus me mostrou nesse dia é que Ele foi que fez meu parto. Ele que estava comigo. E quando eu fui, esse médico me levou, foi muito atencioso, muito educado ele, sabe? E naquele momento ali eu só conseguia pensar: eu preciso terminar com isso. Porque se eu conseguir botar esse menino no mundo, essa dor vai acabar, eu ver o rostinho do meu filho, ele vai parar de sofrer também aqui, porque o bebê se esforça, né? E era tudo que eu conseguia pensar, que eu precisava. E minha mãe
fazia força, mas gente, a força parece que não existia mais, parece que eu estava desfalecendo, que eu não ia conseguir, porque eu fazia força, eu não sentia nada, parecia que não tinha nada saindo, parecia que a força era em vão. E aí o médico dizia, vai, agora, eu desistia. Aí teve uma hora que eu perguntei pra ele, doutor, quando eu desisto, o bebê volta? Ele, não, é da onde tu tem que continuar, ele fica ali e tu faz a força e ele continua da onde ele parou, né? E ele é terrível fazer essa pergunta. Mas assim, ele tentou muito mesmo ali, muita paciência, sentou, ficou me observando, ficou me ajudando, aplicou anestesia caso fosse necessário um episo, que foi necessário, até que ele viu que eu já não aguentava mais, eles me deram soro, né, glicose, porque eu já estava muito fraca, me deram também, colocaram ocitocina, mas não aumentou dor nenhuma, acho que eu já estava resistente à dor, porque a força que eu estava fazendo não era mais pela dor, é porque eu decidi, eu queria botar o pé no mundo. E aí foi que ele disse, olha mãe, eu vou precisar te dar uma ajuda, eu vou precisar fazer um corte. Eu disse, faz, porque... E, gente, sinceramente, eu topei mesmo, porque pra mim o que eu queria era que meu filho nascesse, que aquilo ali acabasse. Eu não queria mais que meu filho ficasse naquele sofrimento, sabe? E quando ele fez o corte, eu lembro que eu senti uma vontade imensa de gritar. Mas não era um grito de dor, desespero, não, era um grito de desbravamento. E eu desbravei. Eu só fiz aquele, quando eu fiz aquele, de desbravar, eu só vi eles botando eles em cima de mim. E minha irmã desabando, chorando do meu lado aqui. Eu não consegui nem chorar, eu só vi aquela mãozinha enrugada assim perto de mim. E eu comecei a consagrar o meu filho a Deus naquele momento. A equipe médica foi me olhando, a pediatra estava lá já com o paninho para receber ele imediatamente, até na hora que minha irmã, quando eu estava ainda ali, não tinha nascido, a minha irmã disse, Dressa, ele está perto, eu estou vendo a cabecinha dele, olha aí, a pediatra já está ali no ponto, é porque ele está chegando, só mais um pouquinho. E quando ele chegou, a pediatra botou ele em cima de mim, e aí eles demoraram um pouco para cortar o cordão umbilical, e assim que cortou, eles levaram o Elias no choro. E aí começou uma outra dor, uma outra aflição dentro do meu coração, porque Elias não chorou e eles começaram a fazer sucção e Elias não dava nenhum sinal e eu já estava aflita, eu comecei a orar, eu tinha entregado ele a Deus na frente da equipe médica, disse que eu consagrava ele ao Senhor e que ele fosse uma bênção nessa geração, que ele fosse usado, que ele amasse a Deus mais do que todas as coisas na vida dele, que eu não ia exigir nada dele nessa terra, a não ser que ele fosse um homem de Deus. Quando eles levaram Elias, e eu olhando aquilo ali de lado, olhando meu filho sendo praticamente reanimado ali, eu comecei a pedir a Deus e clamar a Deus, Deus, por favor, deixa meu filho aqui. Eu senti, gente, eu não vou mentir pra vocês, eu senti que algo estava querendo levar meu filho, sabe? Eu tenho vontade de chorar, mas eu senti isso, e eu senti muito medo, mas eu sei que Deus tem uma promessa com ele. E aí eles levaram Elias. E a minha irmã ficava me dando um relatório dizendo, Dressa, ele tá bem. Eu olhei a barriguinha dele fazendo assim, vi que ele tava corando, mas ele não chorava. E minha irmã começou a me dar o relato e disse, Dressa, ele tá bem, ele só teve um desconforto, mas ele tá bem, eu tô te falando a verdade. Eu achava que todo mundo tava mentindo pra mim. E aí a pediatra veio e disse, olha mãe, a gente vai levar ele lá para UTI, para o CEPAP, ele vai ter que pegar um pouco de oxigênio, porque durante o trabalho de parto ele teve um desconforto respiratório e ele vai passar uma horinha lá e depois desce para ficar com você. E tudo bem, ele foi. Então assim, pra mim, eu ter passado por tudo aquilo e não ter tido logo meu bebê nos braços foi horrível. Mas eu fiquei o tempo todo orando a Deus, sabe? O tempo todo. E aí, eu lembro que depois do parto, desculpa gente, eu não pretendia chorar desse jeito não. Nem sabia que isso me tocava tanto. Mas, logo depois, eu senti um calafrio muito grande. Minhas pernas e meus músculos, eu ficava me tremendo, a técnica me limpando, né? Eles, muito educada, ela me higienizando. Eu me tremendo, minhas carnes, como fala aqui, eu tava me tremendo, meu queixo. Mas depois que pare, a dor passa e parece que o sono, o cansaço, tudo vai embora. Tudo foi embora, sabe? Tudo, o cansaço, tudo foi embora, absolutamente tudo. Parece assim que eu levei assim, acho que adrenalina, não sei, parece que tu não fica com
sono, eu não dormi mais nesse dia. Eu não senti sono. E o médico fazendo os pontos e tudo mais. E depois eu fui pra enfermaria, né? Enfermaria não, eu fui pro leito. E nada do Elias chegar, a gente passou às 6h30, 7h30, nada de Elias, nada de notícia, eu comecei a ficar aflita. Ai meu Deus, foi assim, foram horas longas até que a minha irmã perguntava e uma outra pediatra veio e disse que ele já tinha banhado, que ele já estava respirando ao ar livre e que só estava esperando a alta da pediatra neonatal para poder descer. Foi a última notícia, isso era o que? Mais 8h30. De 8h30 até 10h30 nada, meu marido chegou para ficar comigo e minha irmã ia embora. E nada de notícia de Elisa. Até que eu chamei alguém, né, disse pro meu marido, chama alguém por favor do posto. Não, vai perguntar sobre o Elias, ele não tá com fome, eu quero amamentar meu filho. E aí eu fui pro posto, meu marido perguntou lá e ela deu uma informação de que pra eu não me preocupar, porque caso ele precisasse eles dariam fórmula. E aí eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito chateada porque eu jamais, como nutricionista, porque eu não queria, eu queria parto normal, eu queria contar com pele a pele com meu filho, eu queria, sabe, enfim, eu queria amamentar meu filho. E aí eu pedi para chamarem a pessoa que deu essa informação, eu disse, eu quero falar com essa pessoa, eu falei com meu marido. E a pessoa veio e disse, olha, é o seguinte, eu não aguento mais. Disseram que meu filho ia ficar só 1 hora lá. E já são 10h30, ele ainda não desceu, desde 5h30 da manhã, que foi o horário que ele nasceu. O que está acontecendo? Eu achava assim que eles estavam mentindo para mim, sabe? Eu quero amamentar meu filho, eu quero. E eu comecei a exigir isso e disse, olha, eu não quero que dê fórmula pro meu filho, eu quero amamentar, ele tá aqui meu peito, tá aqui meu leite, ele não tá bem? E aí veio a assistente social e disse que ela não iria sair de lá até que me levasse para amamentar. Um garotinho tá andando de skate, birique, desculpe o barulho. Me levaram para amamentar o Elias e quando eu cheguei eu olhei, ele já estava realmente respirando ao ar livre e aí foi que eu consegui amamentar meu filho. Ele estava meio dormindo, não quis pegar no começo, mas o amor era tão grande que eu insisti, fiquei ali uns 40 minutos insistindo para ele pegar esse peitinho e ele pegou. E a pediatra veio e disse, ele tá bem, a saturação dele tá boa, já pegou o peito, ele vai pra enfermaria contigo. E assim Elias foi pra enfermaria comigo. Assim Elias nasceu dessa forma. Gente, mudei de posição aqui pra poder gravar melhor, porque tava barulho ali. E assim foi, gente, e assim meu filho nasceu nesse contexto. Fui pra enfermaria, a minha recuperação foi ótima. 2 dias depois eu saí, ele saiu vacinado, ele saiu bem, é um bebê muito bonzinho e graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu já tô aqui, ele já tá com 17 dias e eu já tô totalmente recuperada, pontos caíram e ele tá aqui. Hoje ele tem um pouquinho de trabalho para dormir, mas tá tudo bem com a gente e Deus nos guardou e fez maravilhas em nosso meio. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não ficou alta produção como eu gosto de fazer, mas foi de todo o coração, viu? Um beijo, deixa perguntas aqui. Tchau, até o próximo vídeo.